Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha. Hoje nós vamos falar por que algumas pessoas, mesmo já vacinadas, ainda podem contrair o coronavírus. E existem casos que as pessoas chegam até a morrer por causa do vírus, sendo que já tinham se vacinado, tá bom? Bom, vou te pedir que você, por favor, assista o vídeo até o final, para que você entenda direitinho o mecanismo. Se você gostar do vídeo, dá um joinha, dá um like, clica lá na mãozinha, demonstrando que você está gostando. Se você tiver alguma dúvida, faça perguntas. Esse vídeo eu estou fazendo porque algumas pessoas andaram me perguntando a esse respeito. Então eu vou fazer uns 2 ou 3 vídeos respondendo perguntas de pessoas que me questionaram. Depois eu volto àquele vídeo anterior, que era o mecanismo da resposta imune, tá bom? Mas se você quiser perguntar alguma coisa, não precisa me encontrar presencialmente, você pode perguntar aqui nos comentários, que eu vou ter muito prazer em te atender, tá bom? Bom, então, gente, é o seguinte, como é que a vacina funciona? Olha, a vacina não é um remédio. A vacina, quando nós a tomamos, a vacina estimula o nosso sistema imunológico a fazer uma defesa contra aquele micro-organismo específico para o qual nós tomamos a vacina, tá? Então, essa é a função da vacina. Não existe nenhuma vacina cuja eficiência seja 100%. É que a gente não escutava falar sobre isso, né? Hoje, com o advento, o coronavírus, a gente tem falado da eficiência das vacinas. Mas para vocês terem uma ideia, a vacina da gripe, a eficiência dela é entre 50% e 70%. Entretanto, a vacina da gripe, ela previne e muito o aparecimento da gripe, principalmente os casos mais graves nas pessoas idosas. E da mesma maneira com a coronavírus. As vacinas que nós temos atualmente para o coronavírus, elas têm uma eficiência que varia entre 50% e 70%. Parece pouco? Não é pouco. Isso nos dá uma garantia muito grande de prevenção. Basta vocês notarem que atualmente a maioria dos casos de coronavírus está acontecendo entre jovens. Por quê? Principalmente porque os idosos já foram vacinados. E os idosos, então, se eles já foram vacinados, eles estão prevenidos, né? Mesmo que não seja uma prevenção de 100%, mas é uma prevenção muito importante do ponto de vista de saúde pública, de proteger, saúde pública, de proteger a população como um todo. Bom, quando a gente toma a primeira dose da vacina, o nosso corpo desenvolve uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica, ela não é imediata. Demora entre 2 a 3 semanas para essa resposta imunológica ser bastante efetiva. É por isso que geralmente a gente tem que tomar a vacina 3 semanas depois ou mais, dependendo da vacina, né? Porque essa resposta imune, ela demora esses dias para ficar pronto. Então, se uma pessoa tomar a vacina hoje e entrar em contato com o vírus amanhã, ou daqui 3 dias, ou daqui 5 dias, essa pessoa não estará ainda com a cobertura vacinal. Isso quer dizer que, se o indivíduo entrar em contato com o vírus antes disso, ele não tem ainda proteção da vacina. Então, essa é uma das causas que algumas pessoas falam assim, eu me vacinei e fiquei doente. Um dos motivos é esse, é porque ainda não tinha passado o tempo necessário para a atuação da vacina. Aí depois vem e toma uma segunda dose.
qual que é a função da segunda dose? A função da segunda dose é aumentar ainda mais essa defesa. Porque com a primeira dose, nós ficamos com anticorpos prontos e com células de memória. Isso é muito importante, as células de memória. Quer dizer, então, quando a gente toma a vacina pela segunda vez, nós já temos células de memória que vão reconhecer esse vírus e, portanto, a resposta agora já será bem mais efetiva. A resposta será bem maior, tá certo? Então, a proteção será ainda maior. Mas ainda assim, mais uma vez, se a pessoa entrar em contato com o vírus antes da vacina ter feito a resposta eficiente, a pessoa ainda está correndo algum risco, tá certo? Fora, é claro, os casos de exceção absoluta, que a pessoa já tomou a vacina faz algum tempo e ainda assim a pessoa pode vir a ficar doente. Mas o que já foi comprovado? Tomando a vacina, com a vacina, o risco de se contaminar é muito menor. Se a pessoa se contaminar, o risco de desenvolver uma forma grave é muitíssimo menor. Se desenvolver a forma grave, o risco de morrer é menor ainda. E outra coisa, com a vacina, ou logo na primeira dose, passado lá as 2, 3 semanas, ou na segunda dose, gente, o risco de transmissão é muito menor. Então, é muito importante para diminuir a quantidade de vírus que está caminhando na população. Vocês viram que recentemente nos Estados Unidos eles aboliram o uso de máscaras em alguns ambientes. Por quê? Já tem praticamente 50% da população vacinada. Outra coisa, o número de mortes, caiu bastante. E aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 20% de pessoas vacinadas na primeira dose. Com as 2 doses, nós temos pouco mais de 10% de vacinados. E o número de mortes, nós temos ainda numa quantidade muito grande. Mas o nosso dia vai chegar. Vai chegar o dia em que nós teremos pelo menos 50% da população vacinada. Vai chegar o dia que nós teremos uma quantidade de casos muito menor, que esses casos estacionem numa quantidade muito pequena, e aí também nós poderemos ficar sem o uso das máscaras, tá? Só que não é hoje esse dia, não é hoje. Então, por enquanto, nós temos que continuar nos vacinando, continuar fazendo uso de máscaras, evitar aglomerações. Eu vi nesses grupos que a gente tem no WhatsApp, teve grupo que as pessoas falaram assim, olha, vacinei, já podemos aglomerar. Não, não podemos aglomerar, né? Nós só podemos abrir um pouquinho mais dos cuidados quando a gente tiver mais de 50% da população vacinada. Porque como é que acontece? Se eu tenho aqui uma pessoa que não foi vacinada, mas perto dela, a maioria das pessoas que estão em volta dela já foram vacinados, então essa pessoa não vai conseguir transferir o vírus, tá certo? Então esse vírus ele não vai encontrar um novo hospedeiro. Se só lá adiante tem alguém disponível, o vírus não consegue chegar até lá, porque o vírus ele tem também um período de tempo de viabilidade. Agora, se poucas pessoas se vacinaram, se eu tenho um aqui infectado, eu tenho alguém próximo dele que não foi vacinado. Então é muito fácil desse vírus ir se transmitindo pela população. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direito. Então, o importante é que nós tenhamos uma grande quantidade de pessoas que não está vulnerável ao vírus. Aí esse vírus vai ficar cercado, e ele ficando cercado, ele não tem para onde ir, acaba
se extinguindo. E nesse momento, gente, vai ser o nosso sonho. Aí sim, a gente vai poder festejar. E digo mais, viu? Não tá tão longe. Eu penso que o ano que vem a nossa vida vai ser muito melhor. Vamos contar com isso. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada. Se cuide. Tenha fé na ciência. Tá bom? Tudo isso vai passar. Tchau, gente.